Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje nós vamos continuar falando sobre conservadorismo, o que é conservadorismo, como funciona, como você é um conservador e como você identifica outros conservadores, que é a parte mais complicada, tá? Porque, como eu falei no outro vídeo, o conservadorismo, ele não tem assim um conjunto de regrinhas universais que todos vão cumprir, e se você não cumprir elas, você não é um conservador, se você cumprir, você é. Não. Vai depender muito da localidade que você vive, do seu sistema de crenças e de diversas outras circunstâncias, né? Mas basicamente, conservador é aquele que não é um revolucionário. Todo mundo é conservador naquilo que ama, naquilo que lhe cabe, no seu conjunto de crenças e regras, né? Naquilo que recebeu de tradição. E aí nós vamos falar hoje sobre a questão da família tradicional, conservadora, né? Tanta gente defende aí a família tradicional conservadora. Mas que diacho é família tradicional conservadora, né? O que é família? Por que nós devemos defender essa família, esse sistema conservador que é tradicional? Existe isso? Ora, é interessante esse ponto, né? De existir um modelo tradicional conservador, né? Não existe isso, não existe isso. Existe um modelo de família que é tradicional e aí nós conservamos. Ele não é um modelo conservador, é um modelo que nós conservamos, entende? É um modelo sendo conservado e não conservador. É importante você entender isso para que você não coloque a sua fé na coisa errada, tá? Na igreja, nas igrejas, se você congrega na igreja, geralmente uma igreja pentecostal, neopentecostal, até algumas tradicionais utilizam a ideia do óleo para unção, né? E aí nós temos muita gente falando sobre você utilizar o óleo ungido, inclusive algumas igrejas ganham dinheiro vendendo óleo ungido. Mas essa ideia de óleo ungido é uma ideia ilógica, não existe na Bíblia esse negócio de óleo ungido. Existe o ungir com óleo, é diferente, tá? O negócio não está no óleo que é milagroso, não é o óleo que tem poder, o óleo não é ungido, é você que unge com o óleo, é o contrário, entende? Então, Tiago fala assim: há entre vós algum enfermo? Apresentei aos presbíteros, eles vão ungí-lo com óleo e a oração da fé curará a enfermidade. Ou seja, é a oração que está curando e o óleo é um símbolo ali do derramado espírito, da cura, enfim. Você unge com óleo, tá certo? Não é o óleo que é ungido. Então, se você não coloca a sua crença no lugar certo, você acaba caindo em besteira, gastando dinheiro comprando óleo que não vale para nada. Tá? É um conjunto de crenças errado. Então vamos lá, a questão da família é exatamente isso, não é a família conservadora, não, é a família que nós conservamos, tá? Nós temos o sistema, e aí mais uma vez eu volto a falar, que de acha é um conservador? Conservador é a pessoa comum, é a pessoa que tem o seu conjunto de crenças e que ele vem mantendo ele, que ele acha importante para ele, que ele vai guardar aquilo, tá? Então, por exemplo, eu sou um cristão evangélico, e eu mantenho um padrão de família que é bíblico. Então, o conservadorismo não me dá moralidade, não me dá a regra moral. Quem me dá a regra moral é o cristianismo. E aí eu sou um conservador porque eu conservo o meu conjunto de crenças, tá? Então, o padrão bíblico ali de família, qual que é? Tecnicamente, não existe exatamente um padrão bíblico de família. Não existe, tá? O que existe é um padrão bíblico de casamento, por exemplo. E muito simples também. Eu falei no outro vídeo que alguém falou que você não pode aceitar que alguém se case por dinheiro. Cara, a Bíblia não diz por que eu tenho que me casar, tá? Ah, por que eu vou dizer por que alguém vai se casar ou não? Se a pessoa escolheu se casar porque o outro tem mais dinheiro e ela quer a segurança do dinheiro, ela pode estar errada. Eu posso não concordar com aquilo, mas é o sistema que ela escolheu, ela achou melhor. Eu não incentivo que alguém faça isso. Mas se a pessoa escolheu fazer isso, o problema é dela, tá? Eu não faço, não fiz e não vou ensinar ninguém a fazer. Agora, a Bíblia fala sobre o casamento tem que ser um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Não pode passar disso. É isso, tá? Até que a morte vos separe. Daí então, se a mulher morrer, o homem pode casar de novo. Se o homem morrer, a mulher pode casar de novo e tal. Mas é um homem e uma mulher até que a morte separe. Acabou, não pode ter nenhum tipo de relação sexual extraconjugal, esse tipo de coisa. Ponto, tá? Existem relatos de personagens bíblicos que fugiram desse padrão, se estreparam, não foram orientados por Deus, não era esse o padrão, eles fugiram do padrão. O padrão é um homem e uma mulher, e aí eles vão ter seus filhos, e a quantidade de filhos, também uma coisa que tem sido propagada no meio dos defensores da família tradicional, conservadora, né? De que a família tradicional é aquela família com um homem, uma mulher e um monte de filhos. Esse é o padrão bíblico? Tecnicamente, sim, mas a Bíblia não fala, tá? A Bíblia não diz, ó, o homem e a mulher têm que ter 1 milhão de filhos. Não. Eu sempre digo, agora, a Bíblia diz que o homem e a mulher, eles devem se multiplicar. Ou seja, a ideia é de fazerem seu número para frente.
Sim, fazer muitos. É não evitar, não proibir, nesse sentido, não fazer vasectomia, não utilizar remédios e tal. Ah, a ideia seria essa, porque todo filho vem de Deus. A Bíblia declara que os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, é receber de Deus uma recompensa ter filhos. Aí, claro que alguns vão falar sobre a irresponsabilidade de ter 10, 15 filhos no mundo como hoje. E eu sempre falo, olha, o mundo hoje é muito melhor do que o de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. É muito mais fácil criar os seus filhos, porque o sistema de saúde é muito melhor. A de alimentação, você tem o governo que ajuda a manter e tal, você tem escolas desde muito cedo, tem tudo. O sistema hoje é muito mais fácil. Mas não estou dizendo que você deva fazer isso. Eu mesmo não fiz. Não fiz. Eu e minha esposa conversamos e ela não tem mais desejo, vontade, não importa o quanto eu insisto, ela não quer ter mais filhos. Então nós encerramos e eu resolvi fazer uma vasectomia, né, para evitar qualquer problema, como por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas tomar a medicação ali para não engravidar, o anticoncepcional, ele provoca abortos também. Então a mulher pode sim engravidar e o remédio abortivo ele vai abortar uma criança. E eu acredito fielmente, piamente, de que a concepção já é uma criança, tá? Então, fecundou o óvulo, é vida, já é um neném e qualquer aborto é aborto. Ponto. É assassinato de uma criança. Eu não quero passar por isso, eu prefiro entrar num pecado menor, tá? Acredito que não é bom isso, mas eu não tinha que fazer, minha esposa não quis, então eu resolvi ir por um pecado menor. E aí? Eu parei com 2 filhos, então fugir do sistema, quer dizer, se a família tradicional conservadora é o marido, a mulher e 15 filhos, e eu só tive 2, então não faço mais parte desse seleto grupo da família tradicional conservadora. Veja, você tem que pensar um pouco nas coisas. É a mesma questão no outro vídeo que eu falei de aborto. Ora, se a criança com 5 meses é vida, por que de 4 meses não é vida? Quando acontece a mágica que deixa daquela criança ter vida? Agora pense na família. Muita gente fala, não, o padrão é homem, mulher e filhos. Uma mulher com seus filhos não é família mais. Então, vamos pensar. O homem e a mulher se casam, tiveram seus filhos, o homem morre. Aí a mulher agora tem que mudar todo ali o nome que se dão. Não, agora nós não somos mais uma família, acabou, papai morreu, levou o nome embora de família, agora nós somos aqui uma quadrilha. Um grupo de banda, uma banda. Não é assim. Tá? Tem muita gente que tá batendo em pessoas que não deveriam estar apanhando. Não. Mulher com criança, assim, pai, a mulher não estando casada, não é família. Ora, e é o que então? Você vê, eu quero que você entenda assim. Essa ideia de família tradicional conservadora é uma coisa que você nem acha na rua. Para você achar exatamente esse padrão, exatamente isso, um homem e a mulher, e aquela renca de filho, pensa aí, anota aí quantos você conhece que é exatamente isso. Geralmente você tem o quê? Você tem o homem, a mulher, nenhum filho. O homem e a mulher, um filho ou 2. O homem e a mulher, filhos, e de repente morando a mãe de um dos dois junto. Agora já não pode, temos que trazer mamãe para casa, vai ter que morar com a gente, a velhinha tá sozinha, vamos trazer para cá. Opa, mudou a configuração da casa, tem uma pessoa a mais, acabou, não é mais família. E fora aquele pessoal que é divorciado, né, casou de novo. Uma das acusações que teve ao Bolsonaro, né, o Bolsonaro é defensor do conservadorismo, né, a direita e tal. E aí muita gente acusando ele. Não, o Bolsonaro não é conservador. Como que ele é conservador? O cara casou 3 vezes, cara. Como que um cara conservador, ele casou 3 vezes? Como ele pode ser o defensor da família tradicional conservadora brasileira? Ora, então o cara se casou, formou uma família, teve filho, aí a esposa largou. Ou ele largou a esposa. E aí acabou o nome família, já era, foi pro saco. Né, a mulher ficou com a criança, e aí ele não é família porque ele tá sozinho. Ok, até aí tudo bem. Mas e ela com a criança, ok, não pode chamar de família, tem que chamar de outro nome. Tem que chamar de esquadrão. Tá entendendo? Então, as coisas acontecem. Lamentavelmente, algumas coisas acontecem, não deveriam acontecer. Não deveriam. Mas eu quero que você entenda assim. É a ideia, na verdade, que conta. É a crença que conta. São os valores que contam. Então eu, por exemplo, eu sei que existe um padrão. Casamento é homem e mulher. E homem e mulher, evidentemente, vão gerar filhos. Eles podem tentar não gerar. Mas a ideia é que eles gerem filhos. Não existe motivo para casar se não for para gerar filho. Se for para gerar filho, você não casa. Não tem o menor sentido você casar se não for para você ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. Enfim, formar a família é isso, é ter filhos.
Mas existe esse padrão. Eu acredito que isso é o correto. Aliás, independente de acreditar ou não, antes de eu acreditar, antes de eu entender, antes de eu pensar no assunto, já era o padrão. Já existia isso. Isso sempre, e sempre foi um modelo de sempre, sempre. Mesmo em outras civilizações, onde aconteceram, por exemplo, existiram grupos onde a mulher liderava, por exemplo, existiram? Poucos. E mesmo assim sucumbiram, né? A gente sabe por quê. E não é porque as mulheres são incapazes, porque elas são burras, tem nada a ver. É o contrário. É justamente porque o homem cuida melhor, aliás, a mulher cuida muito melhor de uma família, de uma casa, ela tem carinho, né? Enquanto o homem é o que tem que se lascar. Ora, se alguém tem que ir pro mato caçar bicho, se alguém tem que cortar lenha, se alguém tem que carregar peso, é o peão, cara. O peão tem que se lascar. Não é mulher, não faz sentido nenhum. O machismo, colocou a mulher dentro de casa e o homem vai se divertir correndo atrás de bicho e pegando fruta, carregando peso, cortando lenha, correndo perigo, indo pra guerra. É só diversão. Só diversão. O homem se deu bem pra caramba. Não, pô, peão tem que se lascar, caramba. É o homem que tem que se lascar, que tem que carregar peso, tem que morrer, é o homem, não é a mulher. Esse é o pensamento, todo mundo entende isso, porque a mulher gera filhos. A mulher gera a sociedade. A sociedade só existe porque existe mulher. Se não tem mulher, não tem sociedade. Pensa aqui, rapidamente, fugindo até do tema aqui. Mas rapidamente, imagine que você tem 2 ilhas. Em uma ilha você coloca um homem e 10 mulheres. Na outra ilha você coloca uma mulher e 10 homens. Daqui a 10 anos, essa ilha que tem uma mulher com 10 homens, daqui a 10 anos, no muito, com a criação, né, a população toda da ilha, olha quanto ela vai crescer. Você vai ter a mulher, os 10 homens e possivelmente 10 crianças. 21 pessoas. Agora, a ilha que tem um homem com 10 mulheres, daqui a 10 anos, vai ter a mulher, aliás, as 10 mulheres, o homem e possivelmente mais 100 crianças. Deu para entender a diferença? Só existe civilização porque existe mulher. Se mulher não gerasse mais pessoas, não tem civilização. Isso sempre foi entendido claramente. Ninguém é imbecil. A não ser feminista. Claro, feminista é imbecil. Mas veja, então o padrão sempre foi esse. Sempre foi esse. Se entendendo ou não, se acreditando ou não, antes de você pensar nisso, já era o padrão. O que nós fazemos agora é conservar. Eu não crio o modelo. Criar o modelo é justamente a coisa que o revolucionário faz. Então o que o revolucionário ele faz? Ele fala assim, não, marido sendo chefe da casa, mulher tendo que criar filho. Não, tá errado. Não. Tá errado. Tem que destruir isso aí tudo, hein? Isso aí tá tudo errado, tem que destruir. Né? E casar homem com homem, mulher com mulher. Trisal, quadrisal, aquele inferno todo. Criar cachorro que nem fosse criança. Né? Não, negócio aí, não, tá tudo errado. Tem que mudar tudo. Isso é coisa de revolucionário. É o revolucionário que pega tudo que já existe, que sempre deu certo, que funcionou, e muda. E o que o conservador faz? Não, o conservador ele vem com aquilo que já existia. Ele chegou, depois que ele entendeu, já tinha. Pô, já tem, caramba, já tá tudo pronto. Eu não inventei. Funciona, eu vou carregar isso para cima, vou embora com isso. Né? E claro, aí vai existir o padrão diferenciado para cada civilização, para cada modelo de crenças. Por exemplo, os muçulmanos acreditam que o homem casa com mais mulheres, né? E tal. Acredito que está errado. Nós podemos discordar, conversar, debater. Eu posso tentar convencê-lo, ele pode tentar me convencer. Mas ainda assim, eu conservo o modelo cristão, ele conserva o modelo muçulmano. Nós somos conservadores também. Veja, não existe esse modelo único, família tradicional conservadora. Não existe. E no Brasil, família tradicional conservadora é o quê? Não. Olha as famílias na sua volta. É tudo diferente. Se eu pensar aqui agora, eu conheço marido e mulher só, sem filhos. Aliás, um monte eu conheço. Eu conheço marido e mulher com uma criança só, 2 crianças só. Eu conheço marido e mulher com um monte de criança. Eu conheço bons homens trabalhadores, excelentes maridos, mas que já casaram pela segunda vez. Né? Fora coisinhas que acontecem aí, né, que a gente não vai falar aqui. Mas, enfim, você tem diversas formas, diversos modelos que tiveram um acidente no meio do caminho. Mas o padrão, todos eles sabem qual é. E nós acreditamos que, além de ser um padrão funcional, que funciona, homem, mulher, geram filhos. Ponto. Mas é um padrão santo, é um padrão divino. E por que se eu falei que a Bíblia não definiu exatamente família? Mas a Bíblia diz como é que nós temos que nos tratar. Então, por exemplo, em Efésios tem um capítulo dizendo como que o homem tem que tratar a sua esposa. Maridos, amem sua esposa, como Cristo ama a igreja. Né? Nós temos falando como é que a mulher tem que tratar o marido. Mulheres, sujeitai ao vosso marido.
como a igreja sujeita a Cristo. Nós temos falando de filho, filho, sujeitai a vossos pais, sejam obedientes no Senhor, porque isso é justo. Nós temos falando dos pais como tratam os filhos. Pais, não provoquei a ira nos seus filhos. Quer dizer, a Bíblia se ocupa em falar como isso, e no Antigo Testamento também, se ocupa em falar de como tem que ser o tratamento, marido, mulher, filho, filha. Ou seja, é o padrão que Deus aprova. Se ele não tivesse criado, ele aprovaria. Mas foi ele que criou. E foi ele que criou porque ele juntou um homem e a mulher no princípio e falou para eles terem filhos. Casou um homem com a mulher, mandou eles terem filhos. Porque só pode acontecer isso. Homem com homem não dá filhos, mulher com mulher não dá filhos. Acabou. Certo? Então, modelo tradicional de família. O que é família tradicional brasileira? Né? Não existe isso, família tradicional brasileira. Existe família tradicional, né? Que é o que deu certo a vida, sempre família tradicional. Pronto. E aí ela não é conservadora, é o contrário. Família tradicional, nós conservamos isso. Tá? Você não precisa nem chamar de tradicional, porque não existe outra coisa para você classificar como família. E aí não existe também motivo para você não classificar outra coisa como família. Veja, tô falando assim, entenda? Juntou um homem com um homem, é família? Não. Não, casou homem com homem não é família. Tá, sinto muito. Não é, e eu não vou dizer que é nunca. Mas casou um homem com uma mulher, o homem foi embora, a mulher ficou com os filhos, é família? É evidente que é. Você não pega alguma coisa que existe, tira uma coisa e acabou. Pega um carro, né? O carro é ali tem uma carroceria, motor, 4 pneus. Você tira os 4 pneus, deixou de ser carro? Não. Você tira o motor, deixou de ser carro? Não. Não deixa de ser carro, entende? Tá entendendo? Então, o que você pega, existe um modelo pronto. Se você tirar alguma coisa, olha aqui minha cara. Tá vendo minha cara? Tem uma cara na minha cara. Se eu tirar um nariz, a cara é composta pela boca, olhos, nariz. Eu tiro o nariz, eu deixei de ter uma cara? Não deixei de ter uma cara. Uma cara defeituosa, mas ainda é uma cara. Né? Tirou um olho, deixei de ter uma cara? Não deixei de ter uma cara. A cara é defeituosa. Tirei a barba. Aí minha esposa briga comigo, porque ela gosta quando eu uso barba. Então, veja. Nós temos primeiro pegar um pouco mais leve nessa questão, né, sobre o que é família. Não. O homem criando os filhos sozinho não é família. Ora, e aí morreu a mulher. Puxa, caramba. Aí acabou a família do cara porque a mulher morreu. Não, não é isso, tá? Esse modelo de filme de que é um marido, a mulher e aquela penca de filho. Isso não é nem um modelo nem que você pode falar, não, só o conservador tem isso. Não, porque o revolucionário também. O Marx casou com uma mulher e teve um monte de filho. E foi um maldito revolucionário. Se você pensar na maioria dos revolucionários, né, boa parte deles casaram, tiveram filhos. Uma família que você olharia e diria, família tradicional brasileira. Entende? E grandes conservadores tiveram outras dificuldades aí, né? E nós falaremos aí talvez em outros vídeos sobre algumas pessoas conservadoras que foram tratados como não conservadores por causa de uma escorregada na casca de banana aí, certo? Mas, bom, é isso aí. O vídeo ficou longo já. Me diz aí o que você pensa do assunto, o que você achou disso, o que você acha dessa questão toda de família. E deixa aqui uma dúvida, um comentário, manda esse vídeo para outra pessoa. E até um próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida.